Bom, pessoal, sejam bem-vindos todos. Eh, Estamos ansiosos por recebê-los novamente. Aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos à nossa unidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do processo seletivo da permanência estudantil. Então, principalmente para quem está fazendo a inscrição pela primeira vez no processo da permanência, o que que é a permanência, né? É um auxílio que a Unesp concede àqueles alunos que têm uma vulnerabilidade socioeconômica, né. E como que a gente faz para poder receber esse auxílio? Você precisa passar por esse processo seletivo, que é um processo onde você tem que entregar uma série de documentos relativo à sua vida familiar, né, e também passar por uma entrevista com assistente social. Os veteranos, geralmente, eles só passam com assistente social novamente quando há uma mudança muito drástica na situação socioeconômica deles. Do contrário, é mantido a pontuação, tá? Então, aqueles veteranos que já participaram do processo no ano passado, se vocês forem convocados, não forem convocados para a entrevista, não se assustem, tá? É porque se manteve a situação socioeconômica e a assistente social não viu a necessidade de chamar vocês para conversar. Mas os ingressantes e os veteranos que estão participando pela primeira vez do processo, esses sim são obrigatórios, passarem pela entrevista com assistente social. E para que todos saibam, né, considerando que a gente está gravando essa live, eu vou mostrar para vocês aonde acessar as informações sobre o processo. Então, logo embaixo aqui no nosso site, abaixo das notícias, tem esse retângulo permanência estudantil. Aqui, você já entra na página da permanência estudantil. Nessa primeira página, você tem o que é cada auxílio que pode ser acessado. E depois aqui no menu esquerdo, você tem auxílio permanência estudantil. Clicando aqui, você tem vários submenus. E cada um deles vai trazer informações sobre o processo. Hoje a gente vai falar mais sobre o Siscop e o manual do aluno Siscop, tá? Lembrando que os principais auxílios que a Unesp fornece é o auxílio socioeconômico e o auxílio aluguel. O o socioeconômico, ele pode ser recebido por qualquer aluno, tanto de Tupã quanto fora de Tupã. O aluguel, ele só pode ser recebido por alunos que moram em outra cidade, tá? Que não são, ou seja, que não moram em Tupã, que não têm residência fixa em Tupã, tá? Então, esses são os principais que nós temos aqui na unidade. Nós temos também o auxílio especial, que é o auxílio dado àqueles alunos que são portadores de necessidades especiais. Aqui em Tupã nós temos alunos com essas necessidades, então, por exemplo, alunos que têm, visão subnormal, alunos que têm, deficiência física ou deficiência auditiva, TDAH, são tudo alunos que recebem o auxílio especial. Mas eles também são obrigados a passar pelo processo, tá, gente? E o auxílio provisório, esse daqui é importante para aqueles alunos que estão entrando na faculdade, né, os ingressantes. Então, aquele aluno que vem para a Tupã com uma necessidade extrema, que não consegue nem se manter durante o processo seletivo, a gente, se a assistente social verificar isso, tá, é ela que verifica, ela solicita então que seja feito esse pagamento do auxílio provisório. Então é um pagamento feito provisoriamente para o aluno ingressante, e se ele for classificado, né, que geralmente acaba sendo, né, pela extrema necessidade, aí ele continua recebendo o auxílio, tá? E o subsídio de alimentação é um valor que se recebe. Muitas pessoas acham assim: "Ah, e o que eu recebo de subsídio de alimentação eu vou ter que depois gastar com alimentação?" Não necessariamente, tá? A gente depois não pede para que vocês comprovem o pagamento, o que vocês pagaram com esse auxílio. Ele só recebe esse nome porque realmente ele vem um valor separado do valor dos auxílios, tá? Então o subsídio de alimentação hoje ele está no valor de R$ 200. O auxílio socioeconômico é no valor de 390, então quem for contemplado com o socioeconômico vai ganhar
390 mais o subsídio de alimentação, que é R$ 200, então ele passa a ganhar 590. E o auxílio aluguel, a pessoa que for contemplada vai receber 280, mais o subsídio de alimentação, ela vai ganhar no total 480, tá bom? Então vamos entrar aqui no Siscop, tá? Quando a gente entra aqui, a gente tem a página do Siscop, tá? Então aqui tem o login. E aqui eu já deixei salvo uma inscrição minha fictícia. Opa, espera aí que eu esqueci de compartilhar a página, perdão. Que eu vou mostrar então para vocês como fazer a inscrição no Siscop, tá? Então a gente entra aqui, quando a gente entra no Siscop, a gente tem a lista de auxílios explicando isso, tá? O que que é o auxílio aluguel, o que que é auxílio especial, o que que é auxílio estágio, o auxílio socioeconômico. E aí você pode solicitar um deles, tá? A pessoa pode solicitar tanto o auxílio aluguel quanto o auxílio socioeconômico ao mesmo tempo, tá? Como o auxílio especial e o aluguel também ao mesmo tempo. Por que que eu falo que não pode solicitar o auxílio especial e o auxílio socioeconômico ao mesmo tempo? Porque é o mesmo valor. Então, não tem por que a pessoa solicitar 2 auxílios do mesmo valor. Ela vai solicitar, mas não quer dizer que ela vai receber os 2, tá? Porque não pode receber 2 auxílios concomitantes. Ou você recebe um, ou você recebe outro. O que que acontece aqui na nossa unidade? Geralmente é feita uma classificação geral, aqueles mais vulneráveis recebem o auxílio socioeconômico, que é de maior valor, os menos vulneráveis, que não são de Tupã, recebem o auxílio aluguel, tá bom? Voltando aqui, a gente tem, na próxima etapa, as inscrições. E aqui eu já tinha feito uma inscrição, tá? Então, quando você entra aqui, ó, você vê que vai aparecer o ícone solicitar. Não vou clicar aqui, porque eu já fiz a minha inscrição aqui. Então, como eu já fiz a minha inscrição, eu vou editar, tá? Eu comecei a minha inscrição. Como eu não sou aluna da Unesp, eu criei dados fictícios aqui, tá? Mas como vocês são alunos da Unesp, vocês podem clicar aqui em buscar dados do Sisgrade. E aí, o que que ele vai fazer? Tudo aquilo que está no Sisgrade, ele vai trazer para vocês aqui na inscrição. Inclusive sua foto, aí o seu nome completo. O que que é o nome social, gente? É aquelas pessoas que estão passando pela transição de gênero. E aí ela solicita, isso é até civilmente que fala, civil? Não sei se é civilmente que fala a palavra, mas ela solicita um outro nome. Então, se a pessoa é do gênero masculino e vai fazendo a transição de gênero para o feminino, então ela passa a usar um nome feminino. Então, ela vai colocar esse nome social aqui, tá? Então, não é apelido, não é o primeiro nome, o nome que gosta de ser chamado, não é. Isso daqui é para pessoas com transição de gênero. Aqui vai estar a unidade, né? E o processo seletivo que nós estamos participando agora, que é o de 2023. Então, você vai preenchendo de acordo com o que vai pedindo. E se você puxou seus dados pelo Sisgrade, você confere se está tudo certinho, tá? Aqui eu fui colocando tudo fictício. E aí, quando eu cliquei em confirmar, ele deu a possibilidade para abrir para a próxima etapa, que é onde a gente vai começar a incluir os documentos, tá? Então, lembrando que, ó, você vai consultar ou fazer o upload dos documentos listados. Por que consultar? Aqueles alunos que já participaram do processo, né, os veteranos, eles vão ter a possibilidade de resgatar alguns documentos, tá? Então, por exemplo, RG, CPF, histórico escolar do ensino médio, isso são documentos que você não vai ter alterado ao longo do seu processo aqui na unidade, né, na sua permanência. Então, você vai resgatar eles, você não vai precisar incluir de novo.
E o que que é importante? Lembre-se do tamanho máximo, pessoal, é 10 megabytes. E o formato desse documento, tá? JPG, PDF ou DOC. Lembrando que vocês necessariamente não precisam escanear numa impressora. Vocês podem fazer esse escaneamento pelo celular, tá? No manual do aluno Siscop explica como fazer isso pelo celular. Bom, quando você clica, o primeiro documento é o formulário de avaliação socioeconômica, tá? Aqui já está escrito enviado, mas não foi enviado ainda, né? Por quê? Porque você tem que fazer o download do formulário. Então, a gente faz o download. Aqui não está aparecendo para você, mas eu estou fazendo download aqui. E não vai, eu não vou conseguir, acho que, compartilhar com vocês. Mas, aqui, quando vocês clicam em consultar, também não. Entra em tela inteira, é que você está Eu vou entrar em com tela inteira. Deixa eu só mudar aqui para eu mudar para cá para eu conseguir enxergar vocês. Aqui. Aê. Então, quando eu cliquei lá, onde estava escrito download, o que que acontece? Ele baixou um modelo de como preencher esse formulário, tá bom? Então, ó, eles colocaram em vermelho, tá? E você vai poder, então, apagar e escrever conforme a sua informação, tá? Tanto que aqui coloca, ó, todos os dados e demais informações são fictícias, sem compromisso com a realidade, tá? Trata-se apenas de um modelo. Então, você vai pegar e vai alterar essas informações aqui no modelo, tá? Então, aqui tem tudo descritinho, bonitinho. O que que é importantíssimo nesse formulário é a assinatura, tá? Aqui embaixo, assinatura. Você pode preencher esse formulário no Word, colar a sua assinatura aqui, ou se você tem aquela assinatura da plataforma gov.br, você pode assinar por meio dela, tá? Só não vai aceito por outras plataformas de assinatura. Quando você é maior de 18 anos, não precisa da assinatura do pai ou do responsável, tá? Só quando é menor de 18 anos. Aí é obrigatório. Ah, mas eu sou maior de 18 e minha mãe assinou. Não tem problema. A gente vai exigir que seja refeito se for menor de 18, tá bom? Então, pessoal, esse é o formulário, tá? Deixa eu voltar com aquela outra tela, que eu gosto mais de trabalhar com ela. Tá. Então, aqui, ele apareceu como consultar, como se tivesse enviado, mas não foi enviado ainda, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele arquivo lá que eu baixei e vou enviar. Tá? Faço o upload do arquivo antes. Tá. Então, eu vou colocar aqui. Fiz errado, gente, desculpa. Aqui, então, eu cliquei em escolher arquivo. Estou abrindo aqui, escolhi o arquivo que eu vou fazer. E agora eu vou enviar. Então, enviado, tá bom? Aqui, ó, ele trouxe para mim uma outra um outro consultar, mas na verdade ele colocou aqui uma página de teste, tá? O próprio sistema faz isso, ele me dá uma página de teste. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou enviar. Então eu vou pegar aqui, ó, vocês estão vendo que tá nenhum arquivo escolhido? Tanto faz. Então eu vou colocar o meu RG. Eu vou clicar aqui, vou escolher um arquivo do meu RG. Então tá aqui. E eu vou clicar em enviar. Tá bom?
Ó, aqui ele permanece, nova, tá. Vai alterar alguma coisa? Não, não vai, tá bom? Mas vocês têm que lembrar que isso daqui, no começo, era um teste, só um teste, um arquivo de teste. Certidão de casamento, isso daqui é para alunos casados, é que eu coloquei como que eu era casada lá, tá. Então se eu não tenho, tá, mas aqui eu vou colocar só para sumir daqui, aí vai aparecer aqui, ó, consultar, tá. Se eu não tivesse colocado que eu era casada, não ia aparecer essa opção, tá. E a mesma coisa vai indo com cada documento. O que que é importante, pessoal? Para quem é veterano, lembrar que alguns documentos a gente tem que colocar o novo, por exemplo, quem tem casa própria tem que colocar o comprovante de IPTU de 2022, tá. Não pode permanecer com o de 2021. E se o de 2021 tiver aqui, você pode excluir, é só clicar em excluir páginas. Ó, tá vendo? Aí aparece aqui não enviado. Que eu posso fazer? Ou eu coloco o arquivo desse ano, ou se não é a situação minha, por exemplo, eu não tenho uma casa própria, eu clico em não possui, tá bom? Aí ele vai permanecer como não possui. Eu vou colocar algumas informações aqui para a gente poder chegar lá embaixo, tá? Porque senão a gente não vai conseguir completar a inscrição. Então eu vou escolher um arquivo aqui, para o meu histórico escolar do ensino médio, vou enviar. Então, aqui no IPTU eu coloquei que eu não possuo, também não moro numa chácara. Se eu morasse numa chácara, num sítio, eu teria que obrigatoriamente colocar o imposto territorial rural, que toda pessoa que tem é obrigatória fazer, tá? Mas como eu não possuo, eu vou continuar como não possui, tá? Aí eu moro numa casa alugada, então eu tenho que colocar lá o contrato de aluguel e o último recibo de pagamento, tá? Então, nesse caso, fazer de conta que eu moro numa casa alugada, então eu vou clicar aqui e vou enviar. E as demais opções, contrato de financiamento, se for, ele vai mantendo não possui se não for, tá. Que é declaração de imóvel cedido? Tem pessoas que moram em imóveis cedidos, ou seja, por exemplo, é cedido por um avô, por um tio, entendeu? E aí você é obrigado a colocar essa declaração aqui, tá bom? Lembrando que a declaração é um documento que a gente tem lá na página, num anexo, tá? Eu vou mostrar depois para vocês. E ela obrigatoriamente tem que ser assinada, do mesmo jeito que o formulário. Ou você escreve à mão a declaração e a pessoa assina, ou você cola a assinatura dela, ou então você assina com assinatura digital da plataforma gov.br, tá? Nesse caso, como eu coloquei lá que a minha casa é alugada, eu vou ter que clicar aqui em não possui, tá? Ah, tá. Aqui, como ele dá esse exemplo, ele fala para mim, ó, existem páginas já enviadas deste documento, exclui as páginas desse documento antes. Então eu vou excluir. Tá bom? Aí sim que eu vou clicar em não possui. Comprovante do IPVA do carro, tá? Ou o documento do veículo, que é aquele CRLV, tá? Aquele documento que a gente é obrigatório a andar. Ah, mas eu tô no agora eu tenho lá no meu celular lá o CRLV, então você dá um print lá, né, ou baixa em PDF e coloca aqui, tá bom? Núcleo familiar, lembrando que você tem que colocar o RG ou a CNH de todos os membros da sua família,
tá bom? Todas as pessoas que moram com você. E aqui está dando algumas dificuldades, porque o que que acontece? Lembra que eu falei que as pessoas que o sistema puxa as informações do ano anterior? Então você não precisa colocar de novo. Se não houve mudança na sua composição familiar, você não precisa colocar de novo, você permanece com ele. Agora vamos supor, meus pais se separaram, beleza, então eu excluo aquele que não está mais morando comigo. Ou então, minha avó passou a morar com a gente, então eu vou colocar o RG da minha avó, tá? Nasceu o irmãozinho, então eu vou colocar a certidão de nascimento do irmãozinho, tá bom? Então aqui já estava tudo, eu não vou alterar porque já tinha. Aqui, termo de tutela, né, termo de resguardo e responsabilidade é para aquelas pessoas que, por um acaso, vivem com os avós, ou os avós têm o termo de tutela, ou o termo de guarda, com os tios, aí coloca-se, tá? Ou, por exemplo, eu tenho primos que moram comigo e meus pais têm o termo de guarda, então coloca também. Certidão de óbito de algum membro familiar. Então faleceu o meu pai, faleceu a minha mãe, faleceu o meu irmão. Aí eu coloco aqui. Ou então, a minha avó morava comigo ano passado, né? Os veteranos, principalmente. Meus avós moravam comigo ano passado e um deles faleceu. Então, eu coloco aqui porque houve uma alteração da minha situação familiar. Averbação de divórcio. Muitos alunos perguntam o seguinte: mas os meus pais eles moravam juntos e nunca foram casados e por isso eles não tinham a averbação de divórcio. Então, no final, eu vou mostrar um campo para vocês que vocês podem colocar essa informação. E no formulário, vocês também podem colocar a informação no formulário, tá? Comprovante de grau de escolaridade dos pais, tá? Se vocês tiverem esse comprovante, vocês colocam, tá? Não é um documento obrigatório, mas se vocês tiverem, vocês colocam. Se não tiverem, não é obrigatório colocar, vocês só vão clicar em não possui, tá bom? Aqui nós já temos um, então, aqui, né, que eles deixaram como teste, então a gente vai deixar como enviado mesmo. Carteira de trabalho de todos os membros da família. Aqui eu não mexi em nada porque eu considerei não possui. A carteira de trabalho de todos os membros da família, se a carteira é aquela antiga em papel, tem que lembrar que você tem que colocar a folha que tem a foto, a folha que é o verso da foto, onde tem os dados da pessoa, os dados pessoais, nome, situação, se é casado, se é solteiro, tal, as coisas. E depois você vai colocar as folhas onde tem os contratos de trabalho, que geralmente é a partir da folha número 12, tá? E aí você tem que colocar todas as folhas que tem o contrato de trabalho, mais a primeira folha em branco, tá bom? Então, se a minha carteira tem 5 contratos de trabalho, eu vou colocar a folha 12, a folha 13, a folha 14, a folha 15, a folha 16 e a 17 que está em branco, tá bom? Então tem que lembrar sempre disso. Agora, aquelas pessoas que já têm a carteira nova, que é digital, lá tem como você extrair a informação da carteira. Aí vai aparecer tudo que você já tem de registro na carteira. E se você não tem registro, você vai colocar então essa informação, né, da carteira. Última declaração completa do imposto de renda, do candidato e dos demais integrantes da família. Então, aqui é quem declara imposto de renda, tá? Quem declara imposto de renda, quem tem que fazer a declaração todo ano. Quando a pessoa declara, ou o pai, ou a mãe, ou mais, né, o pai, a mãe e o candidato, você tem que colocar de cada um deles. Se não coloca, não possui. Na declaração da receita e CPF de isentos, lembrando, que esse daqui é sempre referente ao ano anterior, tá, gente? Tanto a declaração de imposto de renda quanto a declaração de isentos. Depois eu vou mostrar o link lá na nossa página onde vocês conseguem essa informação. Tem que ser de todos os membros da família que não declarem imposto de renda.
Ah, eu tenho um irmãozinho que tem 2 anos, ele já pode ter CPF, então ele tem que tirar isso dele também, tá, essa declaração. E aí, lembrando que é do ano de 2022, tá bom? Porque nós estamos, trazendo informações do ano anterior. Ai, gente, perdão. Eu esqueci que aqui ele só me trouxe uma opção. Eu tenho que enviar, senão depois eu não consigo encerrar a nossa inscrição. Então aqui eu vou deixar como não possui, e aqui eu vou colocar como enviado. Comprovante de rendimentos. Aqui, comprovante de rendimentos é quando você vai colocar o holerite, tá? O holerite de pagamento, quando a pessoa é autônoma, ou é aposentada, ou ela faz, trabalho informal, os ditos bicos, ou ela recebe uma renda extra, tipo: "Ah, eu sou revendedora da Avon, da Jequiti, da Natura", ou então eu tenho um aluguel de uma casa que eu recebo, ou de uma sala comercial. Tudo isso daqui a gente vai colocar em comprovantes de rendimentos, porque fazem parte da renda, tá? Lembrando que quem recebe bolsa, seja bolsa de estágio, seja bolsa de iniciação científica, de extensão universitária, de auxílios, tá? Não coloca aqui porque não entra no cômputo da renda, tá bom? Tem algumas situações, por exemplo, quando a pessoa é autônoma, quando a pessoa faz bico, quando ela recebe outras fontes de renda, nós temos algumas declarações que depois eu vou mostrar para vocês. E aí ela coloca aqui essas declarações. Então eu vou colocar aqui como se eu tivesse 2 rendas, tá? Então, beleza. Lembrando que é janeiro de 2023. Ah, mas meu pai é autônomo, meu pai é pedreiro e ele trabalha por mês, lá ele recebe um valor. Como que eu vou saber quanto que ele recebeu em janeiro? Você faz uma média, tá? Do quanto que ele recebe mais ou menos por mês, tá bom? Nessas situações é sempre uma média, porque não dá realmente para a gente fixar um valor certo. Ah, mas o meu pai e minha mãe estavam de férias no mês de janeiro. Não tem problema, coloca o recibo de férias, que a assistente social ela já tem a capacidade de fazer isso, esse cálculo com o recibo de férias, tá? Ela sabe fazer os cálculos. Situação de desemprego. Isso daqui a gente só vai colocar quando a pessoa tiver algum ente da família desempregado. Ah, então em casa minha mãe trabalha, mas meu pai está desempregado. Então ele é obrigado a colocar essa declaração de desemprego. Aí eu tenho um irmão desempregado que é maior de 18 anos e não estuda. Você tem que colocar aqui a declaração. Ah, o meu irmão estuda? Também tem que colocar. Quando o irmão não estuda e nem trabalha, além disso, tem que colocar uma segunda declaração, que é a declaração que ele é dependente da família ainda, tá?
Tem lá nos nossos documentos, lá nos nossos anexos. Aqui eu não vou colocar, porque na minha família não tem ninguém desempregado, tá? Comprovantes de energia elétrica, água, condomínio, telefone e internet. Todos esses daqui têm que ser referentes ao mês de janeiro. Então, sempre olha lá na conta. Em cima vai ter mês de referência ou referente ao mês, tá? Quando não tiver, lembre-se que a sua conta é sempre referente ao pagamento do mês anterior. Então, se você está pagando uma conta que vence no dia 5 de fevereiro, essa conta é referente ao mês anterior, tá bom? Então, eu vou colocar aqui como se eu tivesse as 4 contas. Pronto. Vou colocar 3 só. Comprovante de despesa com educação. Isso daqui é quando você tem algum irmão que estuda em escola particular, ou algum irmão, ou o pai, ou a mãe está fazendo faculdade particular, ou um curso de especialização, né? Ou então faz um curso de idiomas, tá? Isso tudo entra como despesa da educação. Como eu não possuo despesa com educação, eu vou ter que excluir esse exemplo e vou marcar não possui, tá? Despesas com tratamentos de saúde. O que são tratamentos de saúde? São tratamentos contínuos, né? Ou então alguma doença que é muito grave, né? Vamos supor que na família tem pessoas com câncer. Então você vai colocar. Qual o documento que você vai colocar? Laudo médico, receitas e notas fiscais do medicamento. Ah, eu não tenho tudo isso, mas o principal é o laudo médico. Isso daí é o primordial para poder considerar despesa com tratamento de saúde, tá? E pode colocar qualquer doença? Pode. Nós aqui não sabemos quais são as doenças que são consideradas, mas a assistente social ela vai fazer análise, ela vai saber quais as doenças que são as doenças que assim, que são críticas para a questão do tratamento de saúde, tá? Então aqui eu vou escolher um arquivo, só para a gente fechar aqui. E concluir. Comprovantes de convênio médico, odontológico ou de outros profissionais de saúde. Então, no caso, por exemplo, eu tenho um convênio, vamos supor, Unimed, coloco comprovante. Se eu tenho aqueles convênios assim com a funerária, né, que algumas cidades têm, aqui em Tupã tem, coloca ali porque é um convênio que, querendo ou não, eu acesso médicos por meio dela, né, aquele Amor Saúde, tem vários aí. Então você coloca aqui, ou planos odontológicos, né, ou com outros profissionais da saúde, por exemplo, eu sou obrigada a fazer fisioterapia e pago para fazer essa fisioterapia, né, ou pago com psicólogo, são profissionais da saúde, então você coloca aí, tá bom? Se não, deixa como não possui. E aqui vai ter observações sobre o documento dessa inscrição. Então, por exemplo, lembra que eu falei lá? É um exemplo, tá? Meus pais, eles não são casados no civil, então eu coloco meus pais não foram casados no civil e hoje estão separados. Por isso, não tenho como apresentar a averbação do divórcio, tá? Ou outras situações que o seu documento, né, que você teve alguma dificuldade para colocar aquele documento, então você vai escrever aqui. Isso vai auxiliar lá na informação, tá bom?
Aqui aparece, todos os documentos foram enviados ou marcados como não possui para que essa inscrição possa ser enviada para análise. Se está faltando alguma coisa, ele vai falar para você aqui, tá? Que está faltando algo para análise. Quer ver? Vamos fazer um teste? Eu vou só incluir um documento qualquer aqui para mostrar para vocês, né? Para eu poder excluir esse daqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Comprovantes de convênio médico, odontológico e de outros profissionais está aparecendo como não enviado. Ó a mensagem que apareceu aqui, ó. Existem documentos que ainda precisam ser enviados ou marcados como não possui para que esta inscrição possa ser enviada para análise. Então, o que que eu venho? Eu subo e vou olhar o que está escrito não enviado, tá? E aí, ou eu vou anexar um documento, que eu esqueci de anexar, ou eu vou clicar em não possui. Eu vou clicar em não possui, tá? Nesse caso. Aí ele volta a dizer essa mensagem verdinha. Então, aqui, ó, enviar para análise pela comissão local. O que que eu vou fazer? Você declara a veracidade das informações fornecidas nesse questionário e autoriza a verificação dos dados? Sim, eu declaro. E confirmar. O que que aconteceu? Ó, sucesso. Inscrição em processamento de análise pela comissão local. Aguarde o resultado por e-mail ou acesse essa inscrição posteriormente. Olha aqui o que aconteceu. Mudou o meu status aqui, agora está enviado para a comissão local. Eu posso consultar? Posso consultar o que eu mandei, tá? Eu vejo tudo que eu escrevi, todos os documentos que eu fiz, tá bom? Vamos supor que a minha inscrição, ela foi analisada e retornou para mim. Vai estar aqui como pendente novamente. O que que vai acontecer? Eu vou clicar em editar, tá? Aqui agora está aparecendo que não está disponível para editar. Por quê? Porque está lá com a comissão local para avaliação. Mas quando retornar, aí vai estar disponível para eu fazer a edição, tá bom? Pessoal, o que que vocês têm de dúvidas do sistema antes que eu mostre para vocês o resto do nosso site? Abertas para perguntas. Mara, é uma questão. Uhum. Na parte de carteira de trabalho dos pais, das pessoas que moram em casa, se não houver nenhuma alteração, no caso de 2022, eu posso continuar a mesma? A do que enviei em 2020? 21. Isso. Pode. Pode? Tá? Mas lembre-se que você vai estar clicando ali que aquela informação é verdadeira, tá? Uhum. A gente sempre preza Certo. que as informações que vocês dizem são verdadeiras, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Pode manter? Pode manter sim. Mas se houve alteração, é importante que vocês coloquem o arquivo novo, tá? O que mais, Ok. pessoal? Ô, Mara, Eu acho que tá bem baixinho. Quem que tá falando? Gabriela, Gabriela, você consegue falar um pouquinho mais alto? consigo. A minha mãe, no caso, na carteira de trabalho dela, tá dado baixa, né? Porque ela é desempregada, ela só fica em casa, ela é do lar. Mas ela Hum, paga INSS normalmente, né? Pra ela conseguir aposentar. uhum. Aí, como declaração de desempregado, Sim, isso. Isso mesmo. Tem que entrar como declaração de desempregado. E se ela paga o INSS, você pode colocar no mesmo arquivo o pagamento do INSS também, tá? em qual arquivo? O arquivo do. Quando eu falo mesmo arquivo, é o seguinte: você vai colocar a declaração de desempregado e juntar o PDF do INSS, entendeu? Então, você pega, por exemplo, você já viu aqueles sites que junta PDF? Você pode Não. escrever assim no Google, juntar PDF. Ele vai te dar algumas opções de sites gratuitos que você pode juntar documentos. Então, aí você vai, com ele, juntar dois documentos em PDF, entendeu? Aí você pode juntar a declaração de desemprego que ela preencheu e assinou,
mais o pagamento do INSS que ela faz todo mês. Bom? Ah, sim. E essa Isso. declaração, essas coisas que são para preencher, né? A gente tem que imprimir e preencher à mão. Você pode preencher no computador, tá? E aí você pega uma folha em branco, pede para sua mãe assinar a folha e você tira a foto exatamente da folha. Então você vai ter uma foto ali da assinatura e aí você cola no que você no documento que você preencheu no computador, Ah, sim. tá? Tá bom. Ou então, se você utiliza a plataforma gov.br, tem como você digitar, fazer a assinatura digital. A gente aceita, tá? Só da plataforma gov.br, de outras plataformas não. Ah, sim. Aí como que passa da plataforma pro... Aí você tem que ver lá na plataforma gov.br que eles vão te dando passo a passo como você fazer. Se eu não me engano, você vai anexar o documento na plataforma e você consegue colocar a assinatura no local certinho, Ah, tá bom então. tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem. Mara, em relação às contas, eu que já Uhum. moro em Tupã, eu tenho que colocar as contas de onde eu moro, em Tupã, e da minha casa de origem? Isso mesmo. Você mora em República? Isso. Tá. Lá no formulário vai ter um local que você vai falar que você mora em república, com quantas pessoas na sua república. Então, mesmo que a conta seja alta, não tem problema que a assistente social vai depois fazer o cálculo considerando que você mora numa república com tantas pessoas, tá? E você vai colocar, por exemplo, a sua casa é de aluguel, mas você também aluga a casa aqui, né? A casa que vocês moram é alugada aqui, então você vai colocar os 2 recibos de aluguel no mesmo local. Ah, não, minha casa como é que fala? Própria. Própria. Então você vai colocar o IPTU referente à sua casa e vai colocar o recibo de aluguel referente à república, tá bom? Tá bom, obrigada. Ah, não, Nada. tenho mais uma dúvida. Em Pode relação falar. ao formulário que é para preencher, eu posso utilizar o do ano passado e só alterar as informações? Não, sabe por quê? Porque houve uma alteração no formulário. Então eu peço que vocês baixem o que está no sistema hoje, tá? Porque houve alteração no formulário, Tá bom, tá obrigada. bom? Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mara, como é que faz para fazer a assinatura pelo computador, no caso? Se fosse fazer pelo Word, por exemplo. Na verdade, não dá para você fazer pelo Word, tá? É aquilo que eu expliquei anteriormente. Você vai pegar uma folha em branco, vai assinar e vai tirar uma foto certinho ali da assinatura. Vai ficar uma imagem, né, com a sua assinatura. Aí você vai colar essa imagem ali no local, no campo onde está para você assinar, tá bom? Ah, tá, entendi. Aí junta como se fosse um PDF, né, no final. Isso, aí você pega e faz o PDF, Tá, tá bom? beleza. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver com vergonha de falar e quiser escrever, também pode, tá? Não acho ruim, não. Mara, Oi. então, é, no ano passado eu ganhei uma bolsa, né, que é no caso da bolsa da COP. E aqui Uhum. no formulário, se você for se eu não me engano, deixa eu ver aqui, peraí. Em bolsa de estudante, bolsa de estudos obtidas. No caso, Certo. eu teria que colocar essa bolsa COP, né? Isso, você vai colocar a Ah, bolsa ok. COP. Esse Beleza. local, você vai colocar todas as bolsas que porventura você recebe, tá? Ah, sim, Então, por exemplo, no caso, a bolsa COP, você não pode acumular com outra bolsa, né? Mas vamos certo. supor que você estava recebendo a bolsa COP e o auxílio Nesp presente. Você vai colocar os dois lá, tá? Cada linha para um.
Ou então, por exemplo, eu recebi o ano passado o PIBIC, né, que é a bolsa de iniciação científica, vai colocar. Ah, não, eu fiz parte do projeto de extensão, era tutor no cursinho, vai colocar, tá bom? Então ali é esse momento. Eu fiz estágio numa empresa, então você vai colocar lá o estágio que você fez na empresa. Ok. Mara, em relação a isso que você acabou de falar, ano Uhum. passado eu recebi o cursinho, mas eu parei de receber. Eu tenho que colocar mesmo assim? Sim, aí você coloca o período que você recebeu, Tá. de quando a quando. E mais uma pergunta. Ano passado podia acumular as bolsas, né? Esse ano também pode? Vai poder continuar acumulando as bolsas sim. E você me fez lembrar de uma outra coisa que é importantíssimo falar. Devido à pandemia, houve uma suspensão de 2 critérios importantes que eu não sei se vão permanecer para o ano que vem, tá? Então é importante falar aqui para vocês. Antes da pandemia, o aluno que não tivesse 50% de aprovação nas disciplinas, ele ficava sem receber o auxílio, tá? E outra coisa, o aluno que reprovava por falta, mesmo que se fosse em uma disciplina, ele perdia a possibilidade de receber o auxílio. Então, por favor, não reprovem por falta de maneira alguma, tá? E também procurem sempre manter boas notas. Boas notas não quer dizer tirar 10, tá? Mas é notas acima da média, para que vocês sempre tenham assim, um coeficiente de rendimento bom, tá? É claro que, reprovei numa disciplina ou outra, beleza. Mas o ruim é se vocês tiverem muitas reprovações, tá? Por nota, ok? Eu falo isso por quê? Porque a gente não sabe se isso vai permanecer para o ano que vem. E se retomar esses 2 critérios, então é importante que vocês já mantenham boas notas, né? Estejam ali pelo menos na média, com aprovações na média, para não perder a possibilidade de receber o auxílio, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Senão eu vou mostrar para vocês lá no site, aonde que tá alguns documentos que eu falei, tá? Eu vou mostrar aqui e depois se surgir mais dúvidas, vocês falam, tá? Então, voltando lá, após as notícias, nós temos aqui o retângulo com a permanência estudantil, tá? Nesse primeiro submenu, nós temos o cronograma do processo, tá? Então, as inscrições vão até 10 de março, tá? Se vocês quiserem entrar, começar a anexar os documentos, podem, tá? Para ir adiantando o processo, podem. A gente vai aceitar até o dia 10 de março. Aqui nós temos aqui estava escrito, perdão, pulei. Lista de documentos necessários, então vai estar tudo o que vocês precisam apresentar aqui, tudo, sem exceção. Aquela declaração de isento que eu falei para vocês, vocês conseguem fazer essa consulta aqui nesse link. Tá? Lembrando que aqui sempre vai ter que estar no ano de 2022, ok? Os anexos, tá? Por exemplo, desempregados. Nós temos o anexo aqui. Quando você clica, ele vai aparecer para aqui. Essa informação não era para estar aqui, tá, gente? Mas tá, eu acho que é porque eu tenho acesso antes. Tá estranho. Mas tem os anexos todos aqui, tá? Os anexos vocês conseguem aqui ou aqui, aonde tem as declarações, tá? Quem tem pessoas na família
com a carteira nova, ó, tem aqui, tá? Mara, posso complementar? Pode. Se um membro da família tiver duas carteiras de trabalho, vamos supor que tenha uma carteira que ela completou e tem sequência em outra carteira, é necessário tirar da outra também, tá? Isso mesmo, bem lembrado, Nanes. Aqui, para quem é aposentado ou pensionista, também tem o link para acessar e tirar o extrato previdenciário, tá? Então, aqui tem todas as informações, bem certinho, tá? Aqui em cima, oi, Licença. toda. No caso, tem 3 carteiras. Para tirar foto, né? Quando é só uma, tem que tirar de todos os que estão preenchidos com o contrato, todos os contratos que estão escritos e a primeira página em branco, né? Isso. Aí, quando é, por exemplo, mais de uma, vai tirar de todas da primeira página em branco também? Não, não. Vai tirar de. Quando você fala em 3 carteiras, de 3 pessoas diferentes ou da mesma pessoa? Uma pessoa que Da foi, mesma pessoa? que foi Então, ela contratada. vai estar com a parte onde está contrato de trabalho completo. Então, você tira de todas as páginas onde está contrato de trabalho. Eu vou mostrar para vocês onde tem um vídeo que explica isso, tá? Tá mais aqui embaixo. Quando for ter a entrevista com o assistente social, nós vamos deixar disponível a informação aqui, tá? Quem serão as pessoas que vão passar pela entrevista. As declarações que eu falei, elas estão todas aqui. Tanto vocês acessam naquela outra página, como aqui também, tá bom? Aqui do manual do aluno Siscop, vocês conseguem baixar. Então, aqui o manual explica aquilo que eu expliquei aqui, como fazer as inserções. Pode falar, Cláudia. Você queria falar alguma coisa? Pode falar. Abre o seu microfone. Eu acho que agora deu certo aquele anexo Ah, que tá. estava aparecendo na lixeira. Depois dá uma testadinha. Tá bom. Eu faço sim. Aqui, pessoal, tem as legislações, tá, que regem a nossa permanência estudantil. E aqui tem 2 vídeos explicativos. Um fala sobre a entrega da carteira de trabalho, então mostra certinho quais são as páginas que vocês precisam entregar. E esse é um tour pela página da permanência estudantil. Esse vídeo que a gente está gravando aqui, eu vou pedir para o Fabão depois colocar no canal dele, tá? Porque todos esses vídeos estão no canal do Fabão. E vou colocar aqui também, tá? E aqui tem uma parte de perguntas frequentes que geralmente as pessoas fazem e a gente colocou aqui para vocês, tá? Para vocês tirarem as dúvidas. Aqui eu tenho que atualizar o valor de subsídio alimentação, que é R$ 200. Mas é isso, tá bom, pessoal? Vamos lá entrar só para ver se deu certo o que a Cláudia falou. Aí, tá? Vocês não precisam pedir acesso para editar, é só vocês baixar aqui o arquivo, tá? Fazer um download e baixar o arquivo, tá? Complementando, né, reforçando que o processo de permanência estudantil, né, como a Mara disse, são os auxílios socioeconômicos, aluguel, né, subsídio e tal, e também tem o especial e provisório. Todos fazem parte do mesmo processo seletivo, né? Então, se algum candidato estiver, né, assim, que tem alguma deficiência e acha que pode participar, então é só se inscrever na permanência estudantil e que depois vai ser feita a mesma análise, né, da permanência estudantil, mas se tem a deficiência, vai se enquadrar para receber o auxílio especial. Não é isso, Mar? Isso mesmo, Nanes. Tá certinho. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, Mara,
eu ainda tô com dúvida naquele coisa que eu te falei sobre as carteiras de trabalho, porque mesmo que são três, a mesma pessoa, dá que uma é continuação da outra, né? Só que tem páginas em branco, tem páginas de contrato em branco no meio delas. Agora entendi o que você está falando. Mesmo que mudou, tem isso, você vai colocar a página em branco. Se tem páginas que ainda estão em branco, você coloca, tá? Da primeira página em branco e passa para outra. Isso mesmo. Isso mesmo. Só toma cuidado na hora de você fazer a cópia para você não cortar alguma página. Ela tem que estar na imagem que você tirar, ficar constando a numeração de página e ficar certinha para o enquadramento para não ficar cortando alguma informação importante, tá bem? Ó, aqui no manual do aluno Siscope, ele tem a informação de como digitalizar os documentos, tá? Como você consegue fazer isso, tá? Então, você pode fazer isso. E também tem uma explicação de como você fazer o PDF, tá? Aquilo que eu falei de juntar PDF. Aqui, ó, como juntar arquivos em PDF, tá bom? Eles explicam isso também. Então, é importante a gente dar uma lida no manual antes para poder fazer a inscrição bem tranquilo. Vou falar para vocês, o sistema melhorou muito, viu? Tá bem legal, assim, de trabalhar com ele agora, do que era no início. Ele estava passando por bastante testes, né, desde que entrou a pandemia, e ele veio para ficar mesmo. Mais alguma coisa, pessoal? Já estamos aí com 1 hora de live. Vocês querem mais alguma informação? Ou podemos concluir? O vídeo que você está gravando agora, a gravação vai ficar disponível nos vídeos para poder solicitar depois, né? Isso. Aí a gente vai deixar, eu vou pedir para o Fabão colocar no canal dele, que daí fica mais fácil também para replicar para vocês. E vou deixar também disponível aqui na página, tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. O Fabão é nosso contribuinte. Quando a gente precisa de alguma ajuda aqui na STF, ele ajuda a gente. Vocês conhecem o Fabão, né? Conhece? Da graduação? Não conhece o Fabão? Vou ter que apresentar para vocês. Mas tá bom, pessoal. Paulo, você que chamou essa live, o que você acha? Atendeu? O Paulo saiu, mas acho que ele... Paulo saiu? Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, podemos encerrar, então? Podemos? Então, agradeço, pessoal, pela participação de todos, tá? Espero poder vê-los em breve e que, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, tá? Pelo e-mail da STAEP, que é essa sigla aqui, staepe.tupa@unesp.br, tá bom? Aqui, ó, ele aqui. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Até, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu, tchau, tchau.